Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Resenha no Tatame. E hoje nossos convidados são muito especiais. Nosso idealizador Kaká Ferraz, nosso Abraão, do Diamante do Gueto, e a nossa aluna Tainá Leal. Vamos lá, né? Bem-vindos primeiro, né? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, nosso Abraão. Então, Abraão, como é que é o seu projeto? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre vocês agora, nesse momento, então eu quero que vocês se apresentem, mostrem quem são vocês. Kaká já é veterano, né? 10 anos da Rise, todo mundo já deve conhecer. Mas assim, mais de vocês, a gente quer conhecer vocês, a gente quer que as pessoas saibam o que vocês representam na sociedade. Então, se apresenta um pouquinho pra gente, Abraão. Maravilha, então, meu nome é Abraão Silva. Hoje eu sou produtor, gestor de um projeto social chamado Diamante do Gueto, que inclusive recebemos aí um apoio gigantesco da Rise como equipe. E tenho há 5 anos me envolvido na questão da causa social, envolvendo crianças de periferias, crianças e adolescentes, né? E a gente tem desenvolvido aí alguns trabalhos com esse objetivo de trazer um redirecionamento para a vida dessas crianças, utilizando-se de ferramentas como esporte, música, arte, enfim, situações diversas aí para tentar direcionar essas crianças num caminho bom, né? Isso aí é essencial. E nossa aluna, né, nossa professora, tudo bom, Tainá? Se apresenta aí pra gente. Bom, minha gente, meu nome é Tainá, eu sou professora há pelo menos uns 13 anos, sou mestre em educação e faço parte do coletivo de jiu-jitsu feminino aqui de Pernambuco, que foi ali realizado pela nossa querida Carlinha. Sou faixa azul de jiu-jitsu, mãe de um menino que também faz jiu e judô, gosta muito. E pesquiso já há alguns 5, 6 anos a relação ali de gênero com a educação, o esporte, no Laboratório de Gestão de Políticas Públicas de Saúde, Esporte e Lazer, que é o LabGESP, que fica lá na UFPE. E hoje, atualmente, trabalho na Secretaria de Educação como assessora na Secretaria Executiva da Educação Integral e Profissional, que cuida de 475 escolas em todo o estado. E aí sirvo lá para mediar conflitos, fazer formação de professores. Então o meu envolvimento é mais ou menos isso. Sou muito, muito, muito apaixonada por jiu-jitsu e é isso. Kaká, dê o seu salve aí, porque nossos alunos não assistem se o Kaká não tiver, né? Kaká é a estrela daqui. Claro, que estrela. A gente aqui é aprendiz o tempo todo, né? Então a ideia do Resenha do Tatame é ser uma oportunidade da gente ter esse bate-papo, né, e de conhecer um pouco mais de cada aluno que está aqui com a gente, né, e de dar essa voz também, porque às vezes a gente tem aquele tempo, treina, a gente conversa um pouquinho, mas às vezes não aprofunda muito, né? Então a gente entende que é importante construir esse laço, a gente ouvir um pouco cada um. Abraão, como é que foi que surgiu a tua ideia, né, de fazer projeto social? Como é que nasceu esse projeto social? Porque você estava falando pra mim que era músico, né? Isso. E assim, veio pro jiu-jitsu, então como é isso, cara? Como é que foi isso? Então, cara, aos olhos da lógica é uma loucura, né? Eu vim, como você falou, de da área da música, né? Eu fui militar, passei 7 anos no Exército Brasileiro. Então, assim, eu vinha de uma rotina, de uma perspectiva de futuro, até de objetivos pessoais totalmente na contramão de tudo que eu vivo hoje, né? Então, foi uma história que foi se construindo. Até hoje, a gente está diante do Abraão, que é o Abraão de hoje, né? Então, tudo começou a partir da música, né? Eu toco instrumentos musicais, guitarra é o meu instrumento, né, oficial, digamos assim. E aí, 2016 para 2017, eu iniciei uma banda, né, com alguns amigos, onde o objetivo dessa banda era a gente, eu também sou cristão, né, e nosso objetivo com essa banda era levar o Evangelho de Jesus Cristo para comunidades carentes através do rock and blues, né, esse rock retrô, essa coisa mais antiga, né, trazendo para o contexto da nossa realidade atual. E aí foi quando a gente começou a banda Promessa Retrô, cara. E aí, quando a gente estava ali nos inícios, né, da formação da banda, do ensaio, preparação, definindo estilo musical, quais seriam os repertórios, fazendo as músicas. E aí a gente começou a ensaiar na garagem da minha casa, né? Então a minha residência lá em Olinda tinha garagem.
E aí a gente fez alguns reparos lá, fez algumas reformas para ficar mais adequado ao contexto, né, ter espaço mais agradável. E aí a gente começou a ensaiar a banda Promessa Retrô lá na garagem da minha casa. Eu moro numa comunidade, né, que é a comunidade do Alto da Mina, em Olinda. E aí, quando a gente começou a ensaiar, tipo bateria, guitarra, baixo, a banda toda, né? E aí a molecada da comunidade, o portão era grande, a gente geralmente deixava o portão um pouco aberto. E aí a molecada começava a ir e botar a cabecinha, né? E olhar, resumindo, tô tentando resumir ao máximo para ser objetivo. A molecada começou a ir para os ensaios da gente, da banda, né? E aí a gente, pô, não, entra, vamos lá, fica aí, tentava controlar. Só que com o passar do tempo, cara, o que era um ensaio da banda passou a ser um showzinho. Já tinha um público ali, já tinha um fã-clube ali já. Exatamente, já tinha um público formado, né? Que a molecada tava sempre lá, acompanhando os ensaios da gente. E foi uma coisa muito natural, cara. A gente tinha, por ser uma banda de rock retrô, a gente tinha uma característica de vestimenta na época, a gente usava boina, panamá, colete, uma roupa bem característica para transmitir essa imagem bem retrô mesmo, né? Da banda, né? Na apresentação individual. E aí os moleques que iam assistir o ensaio começaram a se vestir da mesma forma que a gente se vestia. Então quando a gente menos esperou, tinha meninos chegando lá no dia do ensaio com boina, não sei onde eles arrumavam, velho, porque são itens, né, acessórios de vestimenta que não é fácil você encontrar. Mas os meninos começaram a chegar de Panamá, de chegava pro avô, cadê aquele seu chapéu? Exatamente, cara. E aí a gente começou a ver os meninos chegando lá com essas roupas, né, e aí a gente começou a achava engraçado, né, essa situação. Mas aos poucos isso começou a trazer pra gente uma perspectiva diferente, né? Porque a gente começou a perceber que a gente não estava ali só sendo uma apresentação, um entretenimento para as crianças, mas sim a gente estava sendo uma referência para eles, onde eles estavam começando a ter a gente como um fã, né? Tipo, como enfim, um admirador ao ponto de querer ser igual. Uma influência, um influenciador da molecada. E aí, teve um dia que a gente reuniu, eu lembro bem, teve uma situação que foi muito marcante, assim, particularmente para mim, eu tava lá, a gente já não fazia mais um ensaio, um olhando pro outro. Era a formação já de um palco voltado de um palco pra molecada. E aí, eu lembro, cara, que uma vez eu tava lá tocando empolgado, cara, quando eu abri o olho, tinha um dos moleques, minha mãe deixava a vassoura assim no galpão lá na garagem, cara, tava lá tocando, quando eu abri o olho que eu olhei, tava ele, agarrado com a vassoura da minha mãe, olhando pra mim, tentando imitar as mesmas movimentações que eu tava fazendo, tocando e cantando, né? Cara, e assim, eu lembro até hoje aquela cena, sabe? Que aquilo me trouxe uma mensagem assim, e que, cara, tu tá sendo replicado, o moleque tá replicando as tuas ações, né? Não é só a veste, ele saiu do nível de veste e agora ele está replicando o teu comportamento. Aquele moleque, ele está dizendo para mim, ó, o que se tornou e tem sido hoje algo muito comum, os moleques olhar para a gente voluntário e dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual a tio Abraão, igual a tio fulano, igual a tio ciclano. Então, tudo começou nessa história, né? Só que o tempo foi passando, a gente foi tendo algumas dificuldades de procedimento com a banda, porque um começou a fazer faculdade, o outro começou a trabalhar, então a banda foi começando, a gente não tinha mais a mesma disponibilidade, né, de estar todo mundo no dia do ensaio. E o que era uma banda de 5 pessoas acabou se tornando uma dupla, né? Porque a gente perdeu esse encanto de ser banda e agora focou no propósito pelo qual a gente estava ali toda segunda-feira, que era a molecada. Então, a gente chegou a um ponto que era eu no violão e o João que no carrãozinho lá, né, fazendo o barulhinho e a gente cantando a música para a criançada. E aí a coisa naturalmente foi tomando essa forma, dessa responsabilidade que a gente começou a ter com as crianças, né? E aí a gente chegou a, não, cara, a gente vai ter um momento das músicas, mas vamos separar um momento para bater um papo com essa molecada, contar uma historinha, trazer uma ideia, para poder começar a transmitir valores, princípios para essa criançada, né? E foi assim que aconteceu. Paralelo a isso, né, existia um projeto na comunidade chamado PEMAG, que era conduzido pelo irmão Gilmar e a Isis. Inclusive a Isis é minha prima. E aí eles tinham essa atividade lá com as crianças, que iniciou na época o PEMAG
o irmão Gilmar, ele tem um retroprojetor, ele colocou o retroprojetor lá com um filmezinho na parede da favela lá e botava os banquinhos, né? A molecada vinha pra cima pra assistir lá. Rua, né? Eles chamavam de Cine do Muro. E aí tinha essa atividade, né? E irmão Gilmar de vez em quando fazia um coffee break lá com a criançada. Irmão Gilmar é um cara, admiração total por ele, um cara muito voltado assim para essa questão social. E aí ele tinha essa atividade lá, né? E sempre, tipo, Natal, festa do Dia das Crianças, ele sempre fazia algo para a molecada que fazia parte do Cine do Muro lá no PEMAG. E aí, cara, numa desses dias das crianças, os pirraias chegaram para ele e dizer: tio Gilmar, a gente quer a banda Promessa Retrô no Dia das Crianças lá, o que o senhor vai fazer na festinha lá. Aí irmão Gilmar foi lá, conversou com a gente, com a Isis, e disse: ó, moleque, o que é que vocês acham aí dessa proposta de vocês ir lá fazer uma apresentação na festinha que a gente vai fazer para os meninos? Pode, não, beleza, vamos lá. Foi, né, com toda a felicidade do mundo, né? E aí foi um dia maravilhoso e começou-se a ter essa proximidade, né, da banda com o PEMAG, que era conduzido pelo irmão Gilmar. Irmão Gilmar, ele já teve um tempo que o pessoal da igreja dele estava dando um apoio a esse projeto, ao PEMAG, só que aí com o tempo o pessoal foi desanimando e aí acabou resumindo-se a ele e a Isis segurando o barco lá. Então a gente se encontrou num contexto onde a banda já não era mais uma banda e o PEMAG já não tinha mais exatamente aquela consistência, né, nas ações, enfim. E aí foi quando a minha mente começou a se abrir para sair já não era mais uma banda, né? Já estava tomando outros caminhos, né? E aí eu disse: caramba, então se é para tomar outro caminho, vamos fazer uma coisa direito, né? Com a cara disso, com a identidade disso. E aí, como o irmão Gilmar estava lá, com o público das crianças, era o mesmo público que a gente estava com a bandinha lá, aí eu fui, conversei com ele, a gente sentou e eu disse: irmão Gilmar, ó, a banda está dando certo. O PEMAG também está dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos fazer um planejamento detalhado de um projeto social organizado, vamos dar um nome a isso e vamos estruturar algo que venha trazer um benefício real, direto e de impacto na vida dessas crianças. E aí foi quando surgiu o primeiro projeto da gente, né, que foi o Flores da Favela. Lá na comunidade onde eu resido, né, casa dos meus pais lá na garagem. E aí a gente começou a sair dessa perspectiva de um showzinho na segunda-feira da banda e agora passou a ser uma atividade oficial de um projeto social, né? E aí, vindo de um ensaio de banda. Vindo de um ensaio de banda, exatamente. E aí a gente começou, né, a sonhar, a ter perspectivas. Eu já entendi a missão, eu disse: cara, então tem que ter alguma ferramenta de ligação e assim, que não fique só na conversa, mas que venha trazer algum benefício de crescimento, não só educacional, mas para a vida da criança, né? Então eu comecei como músico a ter um horário durante a semana para ensinar violão, guitarra, bateria, baixo. Então começou-se por aí, né? As coisas foram tomando vulto, as redes sociais, né? As pessoas começaram a ter visualização do trabalho que estava sendo realizado e aí entrou-se numa segunda fase do projeto, que é as pessoas de fora começando a chegar para somar no que estava acontecendo. Como voluntários. E aí foi quando a gente foi aprendendo, né, essa ideia: caramba, ó, voluntariado, pessoas que podem se aproximar da atividade para somar com outras ferramentas, né? Foi aí que surgiu o esporte, enfim, pessoas com habilidades mil querendo se oferecer para somar na ideia do Flores da Favela na época. E aí surgiu, né, essa primeira prospecção do projeto social. Então a gente caminhou ali foram 2 anos, né, 2017, 18 e 19, exatamente, 3 anos. Não, 16 era showzinho ainda, não, 17 era showzinho da banda, 18 e 19 foi quando a coisa andou formalmente, né? Foi a 24 de abril de 2018, o dia que a gente reuniu para dizer estaca inicial do Flores da Favela, né, formalmente falando. E aí a gente teve essa história, as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a chegar, a somar. De 2019 para 2020, o Flores da Favela estava assim, já no patamar de andar só, sabe? Os voluntários já sabiam o que fazer, como trabalhar, como atuar, em qual área atuar.
o irmão Gilmar e a Isis, firme e forte no combate lá, dando todo o apoio administrativo. E aí foi quando Deus ele trouxe ao meu coração um desejo de ir levar essa ideia, né, para outra região. Eu achava que na época ia ser uma comunidade vizinha, né? E aí Deus trouxe ao nosso coração esse desejo de levar essa ideia para outro projeto social, iniciar um outro projeto social, só que agora na cidade do Recife, aqui, né? E aí no início foi uma loucura, né? Porque sem recurso, sem apoio, sem conhecer Tudo novo, ninguém, né? tudo novo. Zero. Mas eu digo, não, o desafio tá aí, a gente vai encarar e vamos que vamos. E aí foi quando surgiu o Diamantes do Gueto, né? A gente começou a visitar, realizar visitas nas comunidades onde a gente pretendia atuar. E aí, hoje a gente atua na comunidade do Coque e na comunidade de Santo Amaro. São duas bases que a gente tem atuado. E aí, grandes coisas têm acontecido, né? A gente está bem no iníciozinho, temos 1 ano e meio praticamente de Diamantes do Gueto. Mas assim, hoje a gente já consegue, dentro das nossas possibilidades, né? Claro, dentro da nossa realidade, atingir o número de 270 crianças. Né? Isso que eu estou falando são crianças que estão cadastradas, né? Um número que a gente chama de beneficiários diretos, formais. E aí são 111 na comunidade do Coque e 259 na comunidade de Santo Amaro. E a gente hoje tem trabalhado, né? Iniciou-se com a ideia do rugby, que é um esporte que eu sou jogador também de rugby, iniciei com eles ali, mostrando um esporte diferente, né? Que se aproxima ali um pouco daquela... Pô, é futebol americano, não é futebol americano. Aí você vê, traz toda a ideia, os valores, os princípios do rugby, né? E aí começou a coisa a tomar vulto, né? Primeiro com rugby, hoje a gente já atua com jiu-jitsu, inclusive tivemos a graduação aí ontem, o professor Kaká junto com o professor Hugo estavam lá, dando o prestígio da presença lá a gente. E as coisas têm começado hoje a tomar uma forma mais estável, né? E a gente tem conseguido aí realizar o impacto que a gente tem se predisposto a realizar na vida dessas crianças, que é trazer esse redirecionamento da visão, né, da perspectiva, levar para eles algo que eles não têm, né? Que às vezes a gente acha que é dinheiro, a gente não, e o moleque às vezes só quer uma atenção, afeto, né? Afeto, né, a É acreditar neles proximidade. também, né? Bom, principal, isso aí, Esperança, né? esperança. Então, através das ações, né, das ferramentas que a gente se utiliza para se aproximar, criar esse vínculo e gerar a influência, né, positiva, claro, porque negativa tem um bocado, mas através disso proporcionar esse leme redirecionado, né, para um futuro bom. Então, foi a história é por aí, sabe? E Deus tem nos abençoado, a gente tem caminhado, a cada dia é um novo desafio, porque não é, eu sempre costumo dizer, cara, o social não tem uma faculdade para você aprender a fazer projeto social. Não existe, não, cara. É você ir lá e ir descobrindo, né, o caminho, caminhando. Adaptar a realidade de cada local. Às vezes uma coisa que se aplica num, não se aplica não no se outro, aplica né? em outra situação. Então, todo dia estar disposto a É aprender. ter a disponibilidade, é querer, né? Exatamente. E aí você vai se deparando com as situações e vai avançando, né? E puxando até esse assunto, Kaká, qual a visão da Rise em relação a projetos sociais? Né? Tem um projeto que apoia também. Então, a gente acho que está dentro dos valores da gente, né? Essa questão social, né? Eu acho que já antes da Rise, eu já tinha particularmente experiências com projetos sociais, né? Já tinha implantado já um projeto social também com jiu-jitsu também, que tem sido o triplo de Judá, em Piedade. Eu já participava de um projeto de apadrinhamento também nas Carolinas, de um projeto que se chama Casa da Esperança também, que funciona como se fosse uma creche, né? Enquanto o pai e a mãe vai trabalhar, ele fica com as crianças recebem as 3 refeições, e tem a parte de reforço escolar também, a parte de esportes também. E aí eu me envolvi com o projeto até hoje, né? Isso antes da Rise, né? Antes da Rise, né? Tanto no Triplo de Judá quanto as Carolinas. A Casa da Esperança é um projeto já de mais de 20 anos já. Estão ampliando. Quando eu cheguei lá, acho que tem 200, 300 crianças, e está no projeto para 500, 600 crianças, né?
E é sempre muito impactante, né, cara? Você vê que realmente quando você se propõe, se disponibiliza a investir naquilo, sair do seu núcleo, da sua bolha, né? E ir para um ambiente, sabe, mais hostil, um ambiente de desigualdade social, né? E você se coloca como responsável nesse processo de inclusão social, né? Não somente terceiriza, seja para quem for, mas você diz, não, eu tenho o meu papel aqui também, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso aqui, eu não posso só olhar, passar de carro, ver na rua e fingir que não estou vendo, achar que tudo é normal, sabe? Ficar vendo pela televisão. Não, eu quero fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que a Rise tem esse DNA, tem essa visão, né? Então, eu já vinha já com esses movimentos, e aí quando eu tive a oportunidade de conhecer Abraão, tinha sido também já no Flores da Favela, eu estava no desenvolvimento do Flores da Favela, e aí a gente, né, buscando kimono, para doar kimono, né, para eles. Já no Diamantes do Gueto, ele trouxe a molecada um dia para fazer um treino aqui, né, ou seja, por trazer eles para aqui, assim, dizer, pô, né, o esporte pode ser uma ferramenta ali para aqueles jovens ali, sabe? Seja para ele ser um atleta, seja para ele ser um professor, né, ou seja simplesmente para dar esperança, autocontrole, saber ressignificar, saber lidar com as pressões, né? Porque uma criança que nasceu num ambiente já sob muita pressão, às vezes não tem pai, né? Ali a presença paterna, às vezes o professor se torna essa referência para ele, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? E a Rise fica muito feliz de ter Abraão agora tá treinando com a gente aqui, né? Então chegou agora para ficar aí, né? Pra gente foi um privilégio poder estar ontem lá na graduação desses jovens, junto com outros professores, ou seja, não é só a Rise, a Andrade estava lá, tinha 7 faixas pretas de diferentes equipes, né, contribuindo, né, se unindo nesse propósito, né, de assumir essa responsabilidade. Então, pra gente é interessante que a gente estava até falando dos bastidores que a influência, né, como falasse agora também, influência. E assim, o faixa preta ele é a influência. Kaká como empresário é a influência dos seus alunos, mas também a influência para outras pessoas que tá ali na comunidade, chega ali e vê que, poxa, esse cara aí, ó, tá em outros lugares, mas também tá aqui com a gente e apoia a gente, valoriza a gente. Isso que é interessante, né, cara? A gente fala, tipo assim, né, a gente se disponibiliza para se doar e tal, mas a gente aprende muito também, né? Sim. Então a gente termina, tipo assim, a gente vai cheio de ideia de, pô, vou fazer isso, mas tu leva uma aula dos guris toda hora, né, bicho? Também assim, entendeu? Cada hora que ele ele fala umas coisas assim, a gente se arrepia, porque né, ontem eu falei, inclusive, isso para o Hugo, né? Eu faço muito questão de levar meu filho para as comunidades, assim, para ele não achar que a vida é, assim, sabe, é só aquele mundo que ele existe ali, sabe? Que ele nasceu ali cheio de privilégios ali, não existe uma outra realidade. Tem gente que não sabe o que vai comer amanhã, ali, né? Então, ó, a gente tá levando comida para essa galera que eles não sabem o que vão comer amanhã. Então, acho que é muito importante nesse processo. Então, levar seus filhos ali, né, também. Então, a gente aprende muito com eles. Não é só ensinar, é um choque pra gente também. É balançar a gente, dizer assim, bicho, para de reclamar da tua vida tá boa demais, né, irmão? Aqui tá outra parada. Bom, Tainá, mudando um pouquinho do assunto, né? Agora, vamos lá, me tira uma dúvida. Quanto tempo tu já treina jiu-jitsu, né? Acho que há uns 4 anos e pouquinho. E como é que surgiu esse interesse pelo jiu-jitsu? Olha, a história é a seguinte, né? Vamos já começar, é a história. Vamos começar pelo começo. Então, esse meu envolvimento com as questões de gênero, né? Primeiro porque eu sou mulher, tive um filho, e toda essa experiência da maternidade, durante o momento que eu estava grávida, eu tive a oportunidade de fazer parte de um coletivo de mães feministas. E lá se discutia muitas coisas referentes não só à maternidade em si, como a amamentação, como o cuidado, né, das crianças e tal, mas questões políticas e sociais, né, já que é muito importante que a gente entenda que, infelizmente, a sociedade ela é androcêntrica, ela é voltada para o homem, ela é centrada para o homem. E isso faz com que seja materno excludente. Por exemplo, a gente tem espaços que as mães não conseguem frequentar porque não tem onde deixar seus filhos, não tem com quem deixá-los, não existem políticas, né? E eu falo muito disso, de políticas, porque assim, quando eu escolhi ser professora,
quando eu tinha 17 anos, eu participei, né, eu fui aluna de uma escola de referência. E lá eu tive aula integral o dia todo, e a gente fazia projetos sociais lá dentro da escola, tinha as 3 refeições e era na escola pública. E aí, a partir dessa experiência lá na escola, né, que era uma escola de referência, era o dia todo, era integral, eu queria devolver à sociedade de alguma forma, né, não só ensinando português ou inglês, né, que é a minha primeira formação, mas mostrando que é possível você transdisciplinarizar esse conteúdo, né, transformar ele multidimensional. E conforme eu fui tendo as minhas experiências, né, em sala de aula, e aí eu acabei engravidando, essa parte, esse desejo que eu tinha, conheceu outros caminhos, né, outras significações, né, como a tua história, Branco. Saiu da música para o esporte, para outras coisas, e o meu saiu da aula de português e inglês para uma questão de gênero. Né? E foi aí quando eu comecei a estudar de fato, comecei a ter acesso, né, e contato com autoras, pesquisadoras, né, que vieram antes de mim, que estudaram história das mulheres, direito das mulheres, participação política, como é que a maternidade está sendo representada, né, em todas as esferas, né, enfim. Então essas discussões me levaram, depois que eu tive meu filho, fazer, né, esse entendimento. E quando terminou minha licença maternidade e eu retornei, eu escolhi ir para a noite, né, para a educação de jovens e adultos, para que eu pudesse passar o dia todo com meu filho, era o tempo do meu marido chegar, ficar, me render, né, para poder sair de um trabalho, que é um trabalho de cuidado, com meu filho, para eu ir para o meu terceiro turno, que era lá na EJA. E lá quando eu cheguei, eu tive uma experiência assim que foi muito epifânica, porque eu vi meninas, adolescentes, que eram mães e que estavam na noite estudando ali na EJA, porque também tiveram que fazer a mesma escolha que eu. Passavam o dia cuidando das crianças, esperavam o marido chegar para poder estudar à noite, concluir lá, né, o ensino fundamental e médio que tinham que concluir. Aí isso me motivou a fazer uma pesquisa, né, lá de mestrado, sobre a trajetória de alunas grávidas nas escolas, como é que seus direitos sexuais e reprodutivos estavam sendo contemplados ou não pela educação, o que é que elas tinham a dizer sobre essa experiência. Será que os professores e professoras foram acolhedores? Será que a escola, enquanto instituição, acolheu essas mães? E de que forma? Né? E tudo isso também reverberou para a minha escolha de fazer jiu-jitsu. A gente vive num estado que, infelizmente, não só num estado, mas também num país que logra, infelizmente, altos índices de violência doméstica, né? E também logra, né, assim, vários feminicídios e a violência contra a mulher em todas as esferas públicas e privadas. E aí eu tive assim, nossa, eu preciso fazer uma arte marcial, eu acho que a gente ia se mudar de longe da casa da minha mãe, eu fiz, eu vou dar um presente à minha mãe, vou começar a fazer uma arte marcial para me defender. Nunca meu marido fez nada, viu, gente? É uma pessoa muito sabida, muito respeitosa. Nem é louco, né? Mas eu vou dar uma segurança para minha mãe. E aí eu fiz, não, eu vou fazer uma arte marcial, porque aí se acontecer qualquer coisa, Deus me livre, mas eu sei pelo menos me defender, sei defender o meu filho, né? E aí foi quando eu estava indo dentro de judô, jiu-jitsu, eu vou fazer aula experimental de jiu-jitsu. Ai, meu Deus do céu, foi a aula que eu mais me apaixonei, eu amei, é muito bom, especialmente porque tem ali as projeções, tem as torções, entendeu? Vem cá, pronto, pega no pescoço, resolvido, liga pra polícia, tá tudo ótimo, ninguém morreu, ninguém sai de hematoma, não é? Pois pronto. Aí comecei a pesquisar também, nas práticas, né, nas aulas, eu comecei a ver questões de gênero, que estão em todos os lugares, né? Eu fiz, bom, vou me debruçar sobre isso para pesquisar. Aí foi quando eu comecei a ver que tinha mais gente também, mais mulheres ali que eram atletas, de várias modalidades também, se debruçando sobre essa temática. Na galera da capoeira, né? As meninas denunciando ali determinados comportamentos machistas e nada a ver, né? Por exemplo, quantas mestras de capoeira a gente tem, por que é que demora tanto a graduação dessas mulheres, né? Às vezes é porque teve o filho, teve que se afastar, não podia ir treinar. Então, assim, 1000 coisas, né? Aí foi quando Carlinha, né? Agora, as faixas pretas, o pessoal mais autônomo, assim, as nossas mulheres aqui do estado. Não, vamos fazer um coletivo de jiu-jitsu feminino,
Aí, meu Deus, meu coração entrou num júbilo, meu Deus, obrigada! Entendeu? Encontrei mais mulheres sangue nos olhos aqui no estado. E aí a gente vem junto, né, construindo bastante, assim, supra equipes, né? Essa experiência ela é maravilhosa porque a gente recebe as meninas também, além de promover o jiu-jitsu feminino, a gente chama mulheres faixas pretas, né, mais graduadas, para que elas mostrem o trabalho delas, mostrem a sua competência. Motive, né? As meninas, dê voz para elas. Exatamente, e as meninas vêm, nossa, principalmente as pequenas, poxa, eu posso ser faixa preta, vai ter uma mulher faixa preta. Novamente as influências, né? Exatamente, influências. E a gente pode traduzir isso como presença pedagógica, né? A presença pedagógica de uma pessoa adulta disponível, né? Que ela vai ali e ela tá aberta para te acolher e te ensinar e ao mesmo tempo aprender, né? Porque quem ensina aprende, e essa troca ela é dialética. E aí pronto, assim, aí depois disso, dessas experiências aqui na Raiz, eu fui muito bem acolhida na Andrade, me organizei com as meninas, e aí Raninha teve a experiência aqui de ter a turma feminina também, e a gente tem se movimentado politicamente para isto, né? E é importante deixar claro, né? Às vezes as mulheres que são mães, elas são invisibilizadas, né? Uma coisa até que às vezes eu falo assim, o pessoal quer marcar treino no Dia das Mães. Quem é que vai ficar com os meninos para essas mulheres virem treinar? Quem é? Eu pergunto logo, quem é que vai ficar? Agora em cima disso que Tainá está trazendo também, por exemplo, um comportamento que está ocorrendo muito aqui na Rise também, que eu tenho visto, é os pais trazer criança. Né? Eduardo, todos os treinos que ele vem, ele traz o filhinho. Aldo traz o filhinho dele. Como Hannah também traz a filhinha dela, né? Então você começa a ver também esse movimento de trazer as crianças para o ambiente também, né? E aí o ambiente vai ter que acolher essas crianças também, né? Para poder essas crianças ter. O próprio Raoni dela também já treinou com a gente também. E essa ideia de trazer a tranquilidade ao pai e à mãe, né? De trazer o filho. Isso é um tempo de qualidade para o pai e para a mãe. Isso no karatê hoje também segue um pouco do jiu-jitsu, porque o karatê hoje tem um monte de pai treinando com o filho, cara. Assim, eu tô assim, pra mim tá pai e mães também, assim, pô, isso tá sendo muito legal, bicho, porque às vezes a gente vive na correria das coisas, tá estudando e tá trabalhando e não tem tempo pra nada. Aí você quer treinar também, porque isso é importante pra você também, pra sua saúde física, pra sua saúde mental, pra você desestressar. Né? E aí, se você conseguir trazer seu filho e seu filho poder treinar também, você tá aqui e teu filho tá treinando ali, você vê ele, sente orgulho, né? De ver ele ali, poxa, isso fala muito do ambiente agradável que tá se tornando, né? Porque nenhum pai ou mãe tem tranquilidade de trazer um filho para um ambiente, né, desagradável. A criança geralmente tem todo, você é mãe, tem todo, o senhor também é pai, tem todo um contexto que tem que se pensar, que se avaliar. Até, não. As próprias mulheres também, tá? Assim, tipo assim, quando a estrutura que a gente montou aqui também, a gente só cresceu a quantidade de mulheres que veio. Porque a mulher precisa se sentir também, estar num ambiente seguro também, num ambiente limpo, num ambiente de respeito. Ela tem o vestiário dela ali, sabe? Ela sentir que ela tem um posicionamento dentro da academia, né? Não é um ambiente exclusivamente masculino, né? Então, todos são bem-vindos. A criança, a mulher, o papai, tudo. Perfeito, né? Perfeito. Ambiente familiar, né? Isso, total. E já pegando aqui um pouquinho também do assunto, Abraão, qual foi o impacto que os projetos sociais teve, né, na família, ainda bem que é gravado, que aí já pode ir. Tá vendo porque não pode ser ao vivo? Eu não tinha terminado, não. Não, então continua, pelo amor de Deus, desculpa. Mas ó, tem um monte de coisa que vai perguntar tua que vai entrar lá também. É verdade, ainda mais. Só pra tu, eu acho que. Tá, porque vai ter coisa, Você fica não tranquilo. Você vai dizer a resposta da pergunta. Vai chegar. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, Abraão, já pegando aqui outro gancho em relação a isso, que a gente sabe que, querendo ou não, isso traz impacto, né? Pra mulher, pra mãe. E aí, o que acontece em relação aos impactos que teve na família, da comunidade, o pessoal que teve lá dos projetos que vocês já fizeram? Então, cara, a primeira problemática que a gente identifica nas comunidades é a ociosidade das crianças, né? É muito comum as crianças de comunidade elas não terem
atividades, né, para se envolver, principalmente no contraturno escolar. Então, o projeto, né, o Diamantes do Gueto, ele entra justamente nesse complemento, né, desse momento ocioso que a criança tem, trazendo aí benefícios não só no preenchimento do tempo, mas sim como um supridor de carências diversas que existem, né, na cabeça das crianças. E esse aparato aí que o projeto traz, ele já é um diferencial total, porque às vezes a gente tem uma mãe em casa que precisa ter o momento dela para cuidar da casa, tá tranquila no trabalho, sabendo que a criança está em algum lugar seguro, confortável, tem pessoas responsáveis cuidando dela. Então, assim, o surgimento do projeto social no meio da comunidade, no centro da periferia, onde existem, infelizmente, poucas iniciativas voltadas para esse objetivo, já é um valor agregador sem né, de uma expressão material, né? Exatamente. Não tem como mensurar isso. Sem contar nas consequências positivas, né, no impacto positivo que o desenvolver das atividades vai trazer, puxando agora, por exemplo, para a área do esporte, né, que a gente trabalha com rugby e com jiu-jitsu. São esportes que trazem a característica disciplinar, né, tanto o rugby quanto o jiu-jitsu, principalmente por ser arte marcial, traz essa ideia, né, de colocar o limite na criança, né, de educar, de trazer alguns princípios, não só do jiu-jitsu, mas também do projeto, né, que vai trazer alguns nortes ali para a criança entender e vai trazer um impacto positivo na questão comportamental, melhorias comportamentais para a criança. Então, algo que a criança faz, por exemplo, em cima do dojo, né, do tatame, onde é realizada a oficina de jiu-jitsu, ela começa a transmitir isso dentro de casa. Ela começa a entender que para entrar num ambiente onde existem pessoas, ela tem que pedir com licença, porque ela aprende no tatame, que tem que chegar na bordinha do tatame, tirar a sandália, com licença, professor, esperar o professor autorizar para entrar. Então, ela começa a replicar esses comportamentos em casa, né? Já teve situações da gente receber depoimentos de pais, eles chamam geralmente os instrutores, né, os voluntários do projeto de professor. Todo mundo é professor, professora. É o costume do colégio, né? Então é um tratamento muito comum para a gente na comunidade voluntária. E eles, um pai uma vez chegou para mim e disse: professor, eu fiquei impressionado, fulaninho, eu estava em casa com uma visita e estava conversando lá, e ele chegou da escola, quando entrou, me viu lá conversando, ele disse: com licença, aí pode passar, meu filho. Aí ele passou, né? E aí o visitante falou: rapaz, que comportamento, né, diferente. Menino educado. Aí eles começaram a conversar e o moleque falou: não, é porque eu aprendi no jiu-jitsu que para entrar num ambiente onde existem pessoas que precisam ser respeitadas, eu preciso pedir com licença, né? Ou seja, a visão do mais graduado, né, do professor no tatame do jiu-jitsu, ele fez a transferência para o pai que está num ambiente de conversa e que precisa ser respeitado tanto quanto o dojo. Então, você começa a ter esses depoimentos, ter esses feedbacks e ver que o projeto é muito mais do que simplesmente ensinar uma posição técnica, né, uma variação técnica do jiu-jitsu ou uma movimentação do rugby, enfim, um esporte, né, vai muito além disso, e os impactos são na mesma proporcionalidade da grandeza da ação, né? Então isso é muito top. Eu estou minimizando tudo, reduzindo tudo. É muita coisa, cara, é muita coisa. Quando você fala disso, eu me lembro de situações como, por exemplo, eu já fui, né, parar dentro de uma diretoria de escola porque a mãe disse: professor, ó, vá lá. Aconteceu uma situação lá do moleque de respeitar a professora, e aí ele foi parar na diretoria lá, e aí foi suspenso e etc. E a mãe disse: ó, vou falar pro seu professor de jiu-jitsu, vou falar para o Abraão lá do projeto. E aí o menino já fica naquela tensão, né? Caramba, porque lá tem as regras, né? Se o menino não se comportar bem em cima do tatame, fora do tatame, na escola e em outros locais, ele vai ter retaliações disciplinares no projeto. Então a gente tem a regrinha lá de cuidados, né, que precisa ser para conduzir esse padrão disciplinar deles. Então eu tive que ir lá, né,
Cheguei lá na situação, ele já estava na diretoria, cabeça baixa lá, todo bufino. Aí eu fiquei calado, né? A diretora, o comportamento dele da semana todinha, né? Aí eu escutei tudo. E eu escutava e dizia só assim pra ele, bonito pra tua cara, né? E a diretora, Tome, eu, bonito pra tua cara, né? E ele lá parado, chorando. Quando terminou de falar, eu disse, é isso que tu aprende lá no projeto? Não é isso não. Resumindo a história, tudo se resolveu, e aí ele teve, né, a disciplina dele, o período de suspensão que a gente tem lá, o catálogozinho, né, dependendo da gravidade do erro, vai se ter uma punição que vai desde uma advertência verbal até uma suspensão de atividades e, dependendo da gravidade, até expulsão do projeto. Então eles são conduzidos nessa perspectiva e isso acaba gerando impacto familiar, em casa, escola, sociedade, que é o nosso objetivo, é entregar para a sociedade seres humanos melhores, né? Então é um impacto notório. E é legal que isso se torna uma família, né? Por exemplo, o professor vai na diretoria ver o que o seu aluno está fazendo lá na escola. Isso é legal, que motiva, que fica ali junto, entre si, né? Circulando na comunidade. A humanização da educação, isso, né? Não é só ensinar, porque ele falou a técnica, né? Você realmente tem um laço, né? Com a aluno. Tem um ditado que diz que para criar uma criança, né? Para educar uma criança é necessário uma comunidade toda, né? E aí a gente pode trazer já para a questão da lei, né? A educação é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade civil organizada. Perfeito. Então tem que ter todo mundo para tomar conta, né? Tomar conta e nem cuidar, porque cuidar é muito da saúde, né? Mas é tomar conta, meu filho, não é por aí não, viu? Venha pra cá, mas pra cá que você não tá certo. E quando começa na infância, né? Ele entende que as ações dele causam consequências ou seja, a gente pode estar evitando que chegue lá na lei, lá no final, desse jovem de repente ter uma ação que seja... Tá em conflito, né? Que possa comprometer a vida dele de uma forma mais trágica, né? É o investimento na prevenção que evita a repressão. Tipo assim, exatamente. Isso é preventivo. Puxando até nisso, é uma coisa que Tainá, né, tem um filho que já treinou junto, esposa, e qual é os benefícios, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, o professor, ele não tem um laço, vamos dizer assim, ele não tem o DNA, né, do seu aluno, mas ele tem aquele laço, aquela fraternidade. Mas assim, qual o benefício de uma família estar presente na arte marcial? Pô, então, comece dizendo que Raoni é o maior fã de Moab. Segundo ele, Moab é o monstro do jiu-jitsu, é o mais forte. Já vou dizendo aí, viu, Moab? Ele não tá muito errado, não. Ele adora Moab e gostava bastante justamente das didáticas diferentes, tinha ludicidade na aula. Então essa é a primeira coisa, assim, ele olha pra Moab e ouça o professor. Super-herói, é um super-herói. Professor, Moab faixa preta. Aí eu tava outro dia de kimono preto, aí ele fez, ei mamãe, tu já tá com kimono preto? Eu disse, não confunda o kimono com a faixa. Mas aqui dentro de casa eu sou a faixa preta. Você não confunda. Mas, vê, todas essas experiências, né, educativas, seja no esporte, na arte, no processo de escolarização, né, enfim, tudo tem uma dimensão pedagógica, né, pro bem ou pro mal, tudo tem uma dimensão pedagógica. Né? Então, a experiência no esporte, seja ele qual for, é muito importante porque passa a praticidade, a materialidade de regras comportamentais que às vezes no dia a dia a gente não vê, porque elas ficam bem abstratas. Por exemplo, para entrar no tatame tem que pedir licença. Né? E isso se repete para entrar na sala de aula, para entrar na própria casa e para entrar na casa dos outros e tal, entrar em outros espaços. Então, assim, essa materialidade, né, que o esporte traz pra gente, tanto na dimensão da própria atividade física, dos benefícios, né, fisiológicos, mas também pro mental, né, porque você é esporte, né, embora seja uma arte marcial, é um esporte, então tem regras, não pode botar a mão por dentro do kimono. Né? Se o coleguinha bater, tem que parar na hora para não machucar. Então a gente é um contrato civilizatório, entendeu? De respeito. Então são muitos os benefícios da prática esportiva e como eu gosto mais da arte marcial, né? A gente aprende ali noções em relação à violência.
Né? O mestre Júnior diz muito, e aí vou citar o mestre todo, nós mestre de unidade, né? Que justamente isso, né? Embora tenha passado por um processo de esportivização, a arte marcial, ainda é arte marcial. Se você não tiver cuidado, você vai machucar a outra pessoa. Então, a gente aprende a lidar com a nossa própria violência, né? Porque nós somos seres violentos, né? A própria antropologia traz isso pra gente. Existe uma diferença entre violência e agressão. A violência é uma reação instintiva a um momento de perigo. A agressão não, ela é o uso da violência desnecessariamente. Né? Quando o pai às vezes quer bater no filho porque fez uma besteira, isso é uma agressão. Né? Se você pode pensar 2 vezes para não fazer, se você tem que se controlar, você não vai agredir. Você vai se podar, né? Você vai lembrar que você é um cidadão, que aquela é uma criança, que você tem mais força, que a melhor forma de educar é pelo exemplo e não pela agressão, né? Então, assim, o esporte traz isso também pra gente, quando bem conduzido, né? Quando a gente coloca esses valores, né, ali de ética, de respeito, né, de empatia, né? Porque, meu irmão, quando a pessoa bate e você para, é empatia, você já levou o golpe também, você sabe que tá doendo, né? Então, assim, é uma forma de materializar conceitos que às vezes estão muito abstratos. O que é empatia? Vem cá, deixa eu lhe dar um estrangulamento. Pronto, agora você me dá um estrangulamento. Você entendeu o que foi que eu senti, porque você sentiu também. Pronto, meu querido, é isso aí, é empatia. Tu começou antes de Esdras ou começaram juntos? Eu comecei antes de Esdras, que Esdras é imitando. Aí eu comecei antes, ele acho que eu vou fazer também, então bora. Aí depois veio o Raoni, e foi muito engraçada a forma como o Raoni pediu pra vir pro jiu-jitsu. Porque eu fiquei pensando assim, eu não gosto de impor, né? Eu não gosto de, você tem que fazer isso que a gente faz também. Eu participei de um campeonato, foi o Pernambucano de 2017, se não estou enganada. E aí, eu tava lá lutando, aí Esdras estava com o Raoni assistindo, né? Aí Raoni primeiro viu os pirrainhas, né, com kimono, e ele, e essa roupa? Aí eu fiz, né, tem do meu tamanho também? Eu fiz, tem, meu filho, tem do seu tamanho também. E eu, calado. Quando eu comecei a lutar, eu só escutei ele, ganha dela, mamãe! Ganha dela, mamãe! E aí, depois dessa experiência, ele fez, eu acho que eu quero ir também, quero ir treinar. Eu fiz, pronto, agora que você está pedindo, eu vou te levar, né? Eu acho importante ser bem montessoriano, né? Quando a criança fala, ela já está pronta. Quando ela pede, ela pergunta, ela está pronta para a resposta, ela está pronta para perceber. Então vamos para a experiência. Aí viu Moab com as brincadeiras palhaçadas que Moab faz aqui. Eu quero ir, vamos treinar. Aí bota o kimono, vamos treinar, é isso aí, não sei o que hoje, mamãe. Oh, meu Deus, tão bonitinho. Vou tentar botar uma guarda em mim com aquelas canelas dele. Outro dia pro meu filho, dá não. Sem condições, você come feijão. Pra você poder vir fazer isso. Mas eu recomendo demais, assim, não só pela vivência, pela experiência familiar, né? Já que todo mundo lá em casa treina. Ou já teve a experiência de treinar simultaneamente, mas pelos valores, né? Pela experiência per si. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, eu ia defender e depois eu ia fazer meu exame de azul. Então, o jiu-jitsu, ele me ajudou a ter mais autocontrole, a ter mais confiança, porque eu já tinha passado por alguns campeonatos, eu já tinha, por exemplo, ganhado bronze no Pernambucano, prata no Pernambucano, depois ouro no Pernambucano. Aí eu fiz, meu irmão, eu já enfrentei um monte de gente no tatame, a torcida, o calor, o atraso, o que é defender a minha dissertação, que fui eu que escrevi, sou eu que conheço, fui eu que pesquisei, não. Quando eu cheguei lá, eu fiz, minha gente, é o seguinte, 30 minutos, mas o que foi que me deu esse vigor? O jiu-jitsu, né? Porque eu já tinha passado pela prova de fogo. O assunto tá muito bom, mas tá chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco, né? O Kaká aqui dando show, vocês dando show aqui, eu só fico me alimentando. Então você que está nos acompanhando, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e outro. Deixa um comentário, fala com a gente, escreve aí o que vocês estão achando, que Tainá tá falando, que Abraão, que Kaká, fala sua opinião também sobre os assuntos que está abordando, que a gente possa ler os comentários e quem sabe até comentar aqui depois em outros aspectos, tá certo? Ative as notificações que nesta quinta-feira, na verdade, a gente vai estar postando o nosso segundo episódio, certo? Valeu!